A temporada de férias já começou e tem aí um membro da família, porque afinal de contas, hoje os pets, os animais de estimação, fazem parte da família sim. E é preciso fazer essa programação de férias sem esquecer deles. E a gente ama muito, com certeza a gente pensa nisso, a gente se programa antes, estão várias as alternativas. E é sobre esse assunto, para quem tem dúvida, que a gente vai conversar hoje aqui. Eu recebo com muito carinho a Romy Schneider Nasser, ela é veterinária. Obrigada pela sua presença, Romy. Eu que agradeço. Boa tarde, viu? Boa tarde. A gente tem que se antecipar um pouquinho, a gente sabe que vai tirar férias, sem começar a pensar um pouquinho antes. O que a gente vai fazer com esse bichinho? É importante? É muito importante, com bastante antecedência, de pelo menos uns 90 dias, porque fazer reserva nos hotéis dos animais e conhecer pessoalmente os hotéis e não chegar de última hora e deixar. Então é importante conhecer o local onde eles vão ficar, conhecer as instalações, as pessoas, a equipe que vai tomar conta deles e deixar reservado realmente aquela data também para isso. Ok, você vai explicar tudo direitinho pra gente. Eu recebo também mais uma vez a Cristina Albuquerque, empresária, agente de viagem. Obrigada pela sua presença, Cris. Obrigada pelo convite. Cris, tem jeito da gente viajar com os bichinhos? Tem, né? Tem sim, com cada vez mais antecedência também, né? Tem que ter antecedência Tem que ter também. antecedência também. E as pessoas têm optado, Cris, por isso? Tem. Em levar os bichinhos Tem. juntos? As pessoas não deixam o bichinho de estimação, que é como você falou, membro da família. Membro da família. Me diz uma coisa, Romy, a gente tem que fazer, você falou que tem que fazer essa reserva também, quando você vai deixar o cachorrinho, o gatinho. E a gente tem instalações para os dois bichos, para cachorro e para gato? Tem instalação específica para o cão e para o gato. O gato é um pouquinho mais delicado, precisa ter, se for um espaço maior, tipo um quarto, ele tem que realmente ser fechado, com alguns cuidados maiores, ou gaiolas com tamanho também adequado para isso. Alguns já com atividades diferentes, porque o gato precisa interagir com o ambiente, então ter acessórios e brinquedos para eles poderem também estarem mais confortáveis. O gato sente um pouco mais do que o cão a saída do ambiente. Ele é mais chatinho, o gato, né? Ele é mais sistemático. Ele sente mais a mudança do ambiente do que o cão. E o que você percebe, assim, qual que é a maior preocupação dos donos e qual é a maior dificuldade dos animais, quando eles têm que deixar a casa deles e ir para um hotel? A preocupação dos donos é que o animal sinta muito emocionalmente, né? Que ele fique muito triste, que não se alimente direito, que perca peso ou chegue a ficar doente. Alguns animais, quando são muito apegados à família, podem realmente nos primeiros dias sentir essa falta. Por isso, cada vez mais os hotéis procuram se especializar nas atividades, na recreação durante o dia. Eles têm uma certa depressãozinha, meio comum isso. Alguns podem ter. Ok. Ô Cris, e você percebe quando as pessoas te procuram, elas têm pouca informação a respeito disso? Eu quero viajar com o meu animal, mas eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço, qual que é o procedimento. E muitas vezes chegam até a perder a possibilidade de viajar por conta de não ter se organizado. Sim. Eu acho que até por isso que os hotéis ficam cheios, né? Porque as pessoas deixam para a última hora. Deixa para a última hora, os voos têm um número mínimo, né, por animal, por voo, e tem que ser solicitado com antecedência para linkar ao passageiro, né? Porque tem que viajar junto. Tem eu não posso despachar meu animalzinho depois? Ou antes, eu acho não que tem? Até pode você despachar sim, né? Mas os procedimentos de atestado, de documentação, de gaiola, de caixa, toda é um padrão, né? E às vezes nem todo mundo tem isso em casa. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da documentação. O que eu preciso fazer desde o primeiro passo? Vou sair de férias e vou levar meu animal. O que eu preciso fazer? Primeira coisa. Além de você solicitar essa reserva junto ao passageiro, entra a parte da veterinária, né? Que ela tem que dar um documento, um atestado, que o animal também está apto a viajar. Então, na hora que esse animal se apresenta para a companhia aérea, tem que ter esse atestado da veterinária junto com a caixinha adequada e aí eu com tenho a uma reserva guia do que eu aéreo. tenho que preencher, é isso? Sim, na hora da reserva é um formulário que a gente tem que preencher, sim. Que foi inclusive um que você mandou pra mim? Mandei. Lê, tem como a gente colocar o formulário aí? Tem jeito? Só pra mostrar pro pessoal em casa que ele não é tão complicado quanto a gente possa imaginar, e ele né? depende da aprovação da companhia aérea. Então você tem que preencher esse formulário, encaminhar para o setor de reserva e depois uma aprovação. Receber uma aprovação. Por isso a antecedência é tão importante. Por isso. Né? E a antecedência é mais porque tem voo que só aceita 2 animais por voo. Então, se você tem 100 passageiros, né, e só 2 pessoas podem levar o animal, também é E um pouco. monte de gente nesse período provavelmente solicitando, né? Isso é preciso mesmo. se adiantar. Ô Cris, e quando a gente fala em termos
termos de custo, esse animal vai custar quanto? Então, Em relação ao preço de uma passagem, queria que você fizesse esse, para quem não sabe. isso varia de companhia para companhia. Cada companhia tem a sua regra de custo para o animal, né? E depende também do peso, porque tem um limite de peso também, né? Mas a média é uns R$350 na média, de animal de porte pequeno. Os maiores vão sempre ser mais caros, ser mais caros, evidente, porque ele faz avaliação do peso também. Romy, o formulário, é claro, tem que ser aprovado. E o que é, a sua parte? O que ele tem? O veterinário tem que atestar o que para que esse animal possa viajar? O proprietário tem que marcar uma consulta, porque ele precisa de um atestado de sanidade para trânsito animal. E nesse atestado, o veterinário tem algumas obrigatoriedades de preenchimento de acordo com o Ministério da Agricultura. Então, a gente tem que atestar que ele está livre de endo e ectoparasitos, para ele poder viajar. Ou seja, a vacinação antirrábica em dia, ela não pode estar atrasada, ou fazer a vacina a tempo. Então, é feita uma consulta e emitido um atestado de sanidade para trânsito animal, ele está ok em todas essas doenças. Exato. Que são mais ou menos o quê? Quantas vacinas? Me dá uma ideia do que ele vai ter que ter. A exigência para a viagem é só a vacinação antirrábica. Essa é obrigatória em todo o território nacional e fora do Brasil também. Mas tem que estar comprovado que aquele animal está saudável, não é isso? Então, porque o veterinário ele vai viajar junto com outros animais. E junto com outras pessoas. Então, ele está livre da possibilidade de zoonoses. Por isso que o veterinário dá o laudo que ele está em condição de viajar e livre da obrigatoriedade que é a vacina de raiva, que é essa sim em todo o território nacional e no exterior também. E é importante que ele esteja extremamente saudável, inclusive para a proteção dele próprio, né? Não só uma questão dele ficar saudável, né? Principalmente algumas doenças cardíacas, porque ele vai passar algumas horas dentro de uma gaiola, de um cercado fechado, vai passar por estresse, pela diferença de pressão atmosférica. Então, a gente avalia também a condição cardiovascular para evitar risco. Por isso que algumas companhias também excluem algumas raças que a gente chama de braquicefálicas, como o Shih Tzu, que tem pouca cana nasal, que a gente fala, porque eles correm um risco maior de óbito nas viagens e ocorre com bastante frequência. Ô Cris, a gente está falando aqui muito do aéreo, mas existem outros tipos de transporte que eu posso levar esse animal? Então, as pessoas viajam de carro porque tem menos exigência, né? As pessoas não vão atrás de um veterinário e nem precisa da caixa. Sim, ela garante ali, né? E o transporte de carga, ele recebe também, mas a mesma exigência do aéreo. Se bem que mesmo no carro, hoje a lei de trânsito, a multa é gravíssima. Você não pode carregar nem dentro da cidade, muito menos em rodovia o animal solto. Ele tem que ir dentro da caixa de transporte ou com cinto de segurança adequado. E é exigido ainda, se você for sair de um estado para outro, o certificado de vacinação. Então, mesmo de carro, é obrigatório o testado veterinário. Tá vendo como é importante? É muito legal, gente. Mas são coisas que a gente precisa saber. Agora, a Cris mandou umas fotos, eu vou pedir para colocar. São umas fotos dos cachorrinhos nas gaiolinhas, né? Na verdade, essa é a malinha de transporte deles, né? Não sei se tem um nome específico, como é que chama? Container ou caixa de transporte. Caixa de transporte. Então, coloca aí pra gente, porque existe ele pode viajar, inclusive, com a gente junto ali, né, Cris? No avião, se ele for bem pequenininho. Pode, sim. Olha que legal. Aí ele tá dentro da mala, gente. Desse jeito, acho que é só pra brincar mesmo. Aí é depois que chega, tá? Pode passar mais uma foto. Essa caixa de transporte aí, ela é só para o carro? Como é que é, Romy? Não, ela pode, esse tipo é aceito dentro do avião para raças entre até no máximo 10 quilos. 10 quilos, Desde essa é bem confortável, né? Sim. Se o bichinho for dócil e tal, dá até para abrir um pouquinho. Pode fazer isso durante o voo ou não? Não. Não pode? Não. Que maldade! Eu já ia levar assim, ó. Pode passar mais uma. Aí eu achei super interessante que é pra você ficar super livre, né? Você tem que fazer a troca de aeronave e tal, você pode ficar passeando. Dá um espacinho pra ele respirar, né? Um espacinho pra ele respirar. E desse jeito eles vão virando gente, né? Ele cabe certinho, esse tamanho, cabe embaixo da poltrona. Essa é a posição correta. A posição correta na aeronave onde o animal vai embaixo. Ele vai embaixo, ali onde a gente coloca a bolsa. Pode passar. E aí tem essa outra caixinha aqui, ó, que tá aqui no estúdio.
Essa é uma caixa de fibra, que também tem bastante ventilação, que isso é o mais importante. O que as companhias aéreas preferem, a de fibra. Só que a exigência deles é que o animal fique em pé e sobre, ele possa fazer a volta total na caixa. Então isso aqui seria para um cachorro de muito pequeno, né? 2 a 3 quilos, chihuahua, pincher, que eles possam fazer a volta. Então isso eles na hora do embarque, se o animal estiver muito comprimido, eles não vão aceitar o embarque. Não vão aceitar. Olha que informação bacana isso, é bom da gente saber. E tem que considerar, né, que esse animal vai viajar, sei lá, que seja 1 hora, 2, mas mesmo assim é bastante desconfortável se ele estiver apertadinho ali, né? E qual que é o tamanho máximo dessa caixa? Assim, só a título de curiosidade. Até que tamanho eu posso levar de animal? Tem caixas até para um dog alemão. Tem caixas enormes, então. Então não é só o pequenininho, não. Posso viajar com o grande também. Porque esses maiores vão dentro do porão, junto com as malas. E esses até 10 quilos podem ir dentro da aeronave. Exato. Existe alguma exigência para que esse animal viaje quieto, tranquilo? Porque, por exemplo, a gente suporta choro de bebê e todas essas coisas. E o animal? Não, porque é a mesma coisa, igual a criança que chora, é o animal que pode latir. Se ele resolver latir e chorar, eu vou ter que aguentar até o final do jogo, né? Não tem nada, não. E você aconselha que a gente prepare esse animal, com medicamento, para que ele fique um pouquinho mais calmo do que o natural? A única recomendação que a gente faz hoje, que é muito interessante, são os florais e medicamentos homeopáticos. Os florais ajudam bastante, começando pelo menos 15 dias antes, porque eles vão dar uma condição mais tranquila para o animal sem sedar. Até bem pouco tempo atrás, as companhias exigiam sedação. Como isso acarretou vários problemas de óbito, justamente pela alteração cardiorrespiratória, isso foi retirado e não é mais exigida a sedação prévia à viagem. Mas a gente recomenda ansiolíticos leves, que pode ser prescrito pelo veterinário, ou medicamentos à base de florais. Então, quanto mais natural a medicação, melhor. E aí, novamente, a gente volta ao que a gente está falando desde o começo, é preciso começar com antecedência, né? Não adianta meia horinha antes da viagem eu pegar umas gotinhas e não vai resolver, né? Bom, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Cris, tem jeito da gente se hospedar também junto com o bichinho? Hoje já existem hotéis que recebem pessoas e animais. Sim, tem hotéis já especializados para receber os animais, tanto gato quanto cachorro, específico. Então, a família pode viajar, levar para as férias também o seu animal. E você já recebe esse tipo de solicitação? Já recebo. Porque são poucos hotéis. São poucos hotéis. Não é muita variedade. Não tem muita variedade, não, mas já existe, sim. Tanto no Brasil como fora. Acho que fora tem bem mais do que no Brasil. Está mais preparado o mercado internacional fora do Brasil do que aqui. Você falou de mais uma coisa importante. Quem quer viajar com seu animal para fora do país? Aí o procedimento é um pouquinho mais complexo, alguns países mais que os outros, né? A documentação sempre vai ser a mesma e a exigência da reserva também é igual. Não tem tanta dificuldade, é igual. É a mesma coisa, então? Coisa. Só mesmo antecedência. Se antecipar. Isso. Ok. E aí, se você de repente quiser deixar seu animal num hotel confortável, né, Romeu? Com toda a segurança, é muito importante a gente verificar isso, a procedência, porque é comum a gente ouvir histórias de gente que viaja, deixa os animais em determinados lugares, às vezes até com indicação de alguém, e quando volta os animais estão totalmente traumatizados, né? Sim. Isso a gente ouve muitas histórias assim, né? É uma época de bastante trabalho e que os locais têm que se estruturar bastante. É muito importante nunca ficar sozinho, ter rodízio de equipes. Eu sempre digo que funciona exatamente como os hotéis que a Cris está acostumada a indicar para as pessoas e lidar. É um hotel que precisa de equipes, turno durante o dia, um turno durante a noite, porque eles vão precisar de limpeza constantemente dos quartos, atendimento, eles precisam ir para o banho de sol, eles precisam ser alimentados. A gente tem uma rotina de pesar diariamente, porque tem alguns animais que ficam 15 e alguns até 30 dias quando a família vai fazer uma viagem mais longa. Então a gente precisa monitorar se eles não estão perdendo peso, se eles não estão deixando de se alimentar direito pelo estresse. Então são pesados diariamente, eles são levados para os passeios para tomar sol. Quer dizer, não é só deixar o animal, né? Ele tem que ser realmente cuidado, com atenção, acompanhado, né? Desde quando ele chega até a hora que ele vai embora. Por isso é muito importante, a gente aconselha, quando o proprietário vem para fazer o check-in, que ele tenha disponibilidade de tempo e nunca vinha apressado
na hora que ele vai sair de férias, ele tem que ter no mínimo 30 a 40 minutos para fazer o check-in. Quer dizer, o que você está recomendando, de uma certa maneira, é que os proprietários conheçam esse ambiente antes de deixar o animal lá, né? Com certeza. Veja o comportamento de outros animais, do atendimento mesmo de uma maneira geral, né? Isso é fundamental.